Chapeuzinho Vermelho, uma história dos irmãos Grimm, narração professora Lilian Monteiro. Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Naquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão aquela, e com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, a Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó bem velhinha que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando, ia visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito, mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então chamou a filha e disse: Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó, ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros ao longe e o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha, quando de repente apareceu-lhe na frente um lobo enorme de pelos escuros e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenho que podiam ouvir os gritos da vítima. Por isso decidiu usar de astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs: Gostaria de ir também visitar a sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro. Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto o seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da avó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e manteiga fresca. A boa velha, que ainda estava deitada, respondeu. Puxe a tranca e a porta se abrirá. O lobo entrou, chegou ao meio do quarto e com um só pulo devorou a pobre avózinha, antes mesmo que ela pudesse gritar. Em seguida fechou a porta, enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera da Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, a Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro, e andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo pelas árvores. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo e encantou-se ao observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha.
Finalmente chegou à casa da vovó e bateu à porta de leve. "Quem está aí?" perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. "É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga bem fresquinha." Mas aí o lobo lembrou-se de afinar a voz cavernosa antes de responder. "Puxe o trinco e a porta se abrirá." Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e a porta se abriu. O lobo estava escondido embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a vovó usava para dormir. "Coloque as broinhas e as geleias no guarda-comida, minha querida netinha, e venha aqui até a minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho." Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, ela estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. "Ó, vovozinha, que braços longos você tem!" "São para abraçá-la melhor, minha querida menina." "Ó, vovozinha, que olhos grandes você tem!" "São para enxergar também no escuro, minha menina." "Ó, vovozinha, que orelhas compridas você tem!" "São para ouvir tudo, queridinha." "Ó, vovozinha, que boca enorme você tem!" "É para engolir você melhor!" E assim dizendo, o lobo mal deu um pulo e num movimento só comeu a pobre Chapeuzinho Vermelho. "Agora estou realmente satisfeito", resmungou o lobo. "Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de retomar o meu caminho." Voltou a se enfiar embaixo das cobertas bem quentinho, fechou os olhos e depois de alguns minutos já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito bem menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, ouviu o barulho e pensou: "Olha só como a velhinha ronca! Será que está passando mal? Vou dar uma espiada." Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo ele estava procurando esse lobo, que já matara muitas ovelhas e cordeirinhos. "Haha, afinal você está aqui, velho malandro. Sua carreira terminou, já vai ver." Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: "Aposto que esse danado comeu a vovó sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se foi isso, talvez eu ainda possa salvá-la." Guardou a espingarda e pegou uma tesoura bem devagar e bem de leve começou a cortar a barriga do lobo ainda adormecido. Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho. Na segunda, a cabecinha loira. Na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou para fora. "Obrigada, senhor caçador, agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado e tão escuro lá dentro." "Faça outro pequeno corte, por favor, assim poderá libertar a minha avó que o lobo comeu antes de mim." O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura, e da barriga do lobo saiu também a avó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. "E agora?" perguntou o caçador. "Temos que castigar este bicho como ele merece." Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes que ele havia feito. Em seguida, os três saíram da casa e esconderam-se entre as árvores e aguardaram. Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido a indigesta vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego, mas as pedras pesavam tanto que quando se abaixou ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto todas as broinhas que a Chapeuzinho Vermelho levou. E Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma que nunca mais ia esquecer os conselhos da sua mãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho.